meu nome é Carissa Vieira e recentemente eu reassisti todos os filmes da Julia Ducournau, que é uma cineasta que eu acompanho desde que ela lançou o filme Raw, que é um filme que eu gosto bastante e que a cada revisita eu gosto mais e mais. E recentemente eu parei para rever todos os seus filmes, né? Inclusive um filme que ela fez antes do Raw, que é um longa-metragem, mas na verdade é um longa feito para televisão, chamado Mange, que inclusive não tem em português, não tem no Brasil. Não tem no Brasil, meninas. Mas Raw foi seu primeiro longa-metragem para o cinema, né? E antes disso ela já tinha lançado um curta-metragem chamado Júnior. E, enfim, a maioria dos filmes dela estão na MUBI atualmente. Só que eu me interesso demais pela maneira como a Julia Ducournau filma e pela forma como ela cria as suas narrativas. A Ducournau não é a primeira cineasta de horror, tá? Que fala sobre a monstruosidade feminina. Se a gente for analisar o gênero do horror dentro do cinema, né? São vários os filmes que abordam esse tema. A gente pode pensar em Louca Obsessão, que eu já falei aqui, né, sobre o tropo narrativo que é usado dentro desse filme, né, da mulher louca. A gente pode pensar também em Carrie, a Estranha, A Mão que Balança o Berço e vários outros. São muitas obras que mostram mulheres como monstros, né? E existem algumas pesquisas sobre isso, né, como o livro The Monstrous Feminine, da Barbara Creed, que é um livro essencial para quem quer pensar na monstruosidade feminina dentro do cinema de horror, né? E, assim, a grande questão é que a Julia Ducournau, ela traz a monstruosidade da mulher, né, de uma forma que é muito particular. E por conta disso, é muito rica também. A monstruosidade normalmente é colocada como algo negativo, né? A monstruosidade, ela é tratada como negativa. O monstro, muitas vezes, ele é visto como um ser automaticamente ruim, né? E nos filmes do Ducournau existe uma certa empatia pelas suas mulheres que também são monstros. Até acho que mais do que isso, né? Eu acho que existe uma certa beleza nos filmes dela que vem através dessa monstruosidade. E particularmente isso me interessa, sabe? Essa lógica do olhar que a cineasta traz é muito rica. Em Raw, o seu primeiro longa, né, ela conta a história de Justine, que é uma jovem que está indo para a universidade e que após comer um pedaço de carne crua, ela começa a ter uma reação alérgica no seu corpo e a partir daí ela passa a ter uma grande vontade de comer carne humana. E o filme ele dividiu opiniões, né? Ele causou paixão em alguns, ao mesmo tempo ele causou uma repulsa extrema em outras pessoas. E o que é interessante é que praticamente ninguém ficou indiferente a esse filme. Na verdade, eu acho que é muito difícil ser indiferente ao cinema que a Julia Ducournau faz. Você, de alguma forma, reage a ele, sabe? E pensando em Raw, o longa ele já traz alguns elementos do horror corporal, né? Algo que ela já havia trabalhado no seu curta-metragem, o Júnior, que também é protagonizado pela mesma atriz de Raw, a Garance Marillier, que também participa do Mange e também participa do Titane, e na verdade a Garance é praticamente uma musa da Julia Ducournau, né? Em Júnior, a gente tem a história de Justine, mais uma vez. Isso é uma coisa interessante, porque as personagens da Garance, em geral, têm o nome Justine nos filmes da Julia Ducournau. Dá até pra parar e pensar, será que seria a mesma pessoa em todos os filmes? Isso fica no ar, tá? E em Júnior, a gente tem a Justine, que é essa garota, né, que começa a passar pela puberdade. E tudo isso sendo retratado através de um corpo que passa por diversas transformações que a gente vê na tela. Então esse corpo se abre, os ossos são mostrados, a pele vai saindo. Então é tipo tudo muito corporal, a gente consegue ver essa passagem da puberdade de uma maneira muito gráfica, inclusive, muito visceral e, enfim, explícita. A Ducournau faz questão de trazer, sabe, nos seus filmes, um horror realmente diretamente ligado ao corpo.
um corpo que socialmente ele causa temor, mesmo que também esse corpo cause desejo. E aí sim, Júnior, a gente tem essa questão da puberdade. Em Raw, a gente tem a questão da sexualidade e do sexo feminino, sabe? Traz também questões sutis sobre gênero e a fluidez que pode existir na orientação sexual, né? Temas que ela acaba aprofundando bastante no seu último longa-metragem até agora, né? Que é Titane. E é curioso observar Titane porque, dentre os seus filmes e as suas personagens monstruosas, a protagonista de Titane talvez seja a que mais abrace, sabe, o monstro que existe dentro de si. E provavelmente por isso mesmo, a maneira que a Ducournau filma essa personagem parece trazer todo um acolhimento, toda uma simpatia. Então, o horror corporal, ele tá ali também, de forma completamente explícita, causando uma repulsa enorme em diversas cenas, tá? Mas se a tragédia, segundo Aristóteles, existe quando a obra desperta no público, né, as emoções de horror e piedade, quem disse que essa repulsa causada por Titane não pode vir também acompanhada de empatia e de piedade, sabe? O próprio título do filme, né, Titane, ele traz a referência à mitologia grega. Os titãs, eles nascem da relação de Uranus e Gaia, né? Que são deuses gregos para o céu e a terra. E, segundo a cineasta, os dois personagens centrais de Titane já estão, assim, para lá da humanidade. Ela completamente e o personagem masculino caminhando para esse destino, tá? Então, no momento que esses dois personagens eles se encontram, eles acabam gerando algo novo e algo único, né? No fim, o horror em Titane, ele flerta com a tragédia da maneira que os gregos enxergavam a tragédia. A monstruosidade das personagens da Julia Ducournau, elas trazem algo de belo e apesar do mal, que eu me pergunto se seria realmente, né, verdadeiramente um mal, mas enfim, apesar desse mal que elas carregam dentro de si, elas também são dignas de empatia. São monstros que estão em busca de algo mais, né? Elas estão em busca de algum tipo de acolhimento e as suas jornadas, de alguma forma, elas conseguem trazer um quê de repulsa, mas também um quê de beleza, né? E acaba que é justamente essa dicotomia presente nos filmes dela, né, que fazem com que a Julia Ducournau ela seja uma das cineastas mais interessantes da atualidade, sabe? Se em uma carreira que ainda tem tão poucas obras, ela tem poucos filmes, né? Ela tem uma carreira jovem ainda, digamos assim. E se numa carreira tão jovem ela já conseguiu trazer coisas tão impactantes, eu fico pensando que no futuro ela pode trazer mais e mais e mais filmes perturbadores, mas que façam a gente questionar, né, a realidade, o papel da mulher dentro da sociedade e o que de fato é a monstruosidade. Se a gente talvez não devesse parar e observar isso através de um outro olhar. Eu falo muito de olhar aqui e é algo que a gente sempre precisa estar reavaliando. Quais são os nossos olhares com relação a tudo? Será que eles seguem uma norma? Será que eles seguem um padrão? Será que esse padrão ele é positivo? Então, eu quero saber de você. Você gosta do cinema da Ducournau? Você se interessa pelo cinema da Ducournau? E caso você tenha gostado desse vídeo e do tema que eu abordo aqui, eu também abordo esse tipo de tema e outras coisas nas newsletters do meu Apoia-se. Então, se você quer receber as newsletters, dá uma olhada aqui embaixo no link e conheça o meu Apoia-se. Ajuda demais a produção de vídeos aqui do canal. É isso. Tchau!